Bom, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Ele... Calma aí, primeira coisa. Vocês estão vendo minha tela aqui de boa? Alguém me fala aí. Fechou, Sim, então. tá ok. Certo. Então vai lá. Primeiro exercício aqui. Faz uma fórmula de modo a selecionar um nome e encontrar o time que essa pessoa torce. A célula de nome deve apresentar todas as opções de nome através de uma lista suspensa. Ou seja, o que é para a gente fazer? Quando a gente colocar o nome de uma das pessoas aqui, alguma dessas pessoas é para aparecer o time que ela torce. Então, do jeito que está essa tabela aqui, está bem fácil para a gente. Por quê? Porque ela já está com os nomes do lado esquerdo, ou seja, a gente pode simplesmente usar a função procv. A gente até facilitou demais aqui, já deixou logo a função aqui. Então, dá para a gente simplesmente usar a função procv e ela vai nos fornecer o time da pessoa. E por que dá para a gente utilizar a função procv? Porque a gente está usando uma tabela que tem como o nome que a gente está procurando, ou seja, por onde que a gente vai procurar, a primeira coluna dele está aqui, ele está já na... Calma, pessoal. Pronto. Voltando aqui. A coluna de nome está do lado esquerdo. E é isso que a gente precisa na PROC-V para usar ela como base, usar ela como referência para a gente achar as outras informações. Então, bora lá. Primeira coisa é colocar como uma lista suspensa. Então, bora colocar esses nomes aqui como uma lista suspensa aqui nesse lugar. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Pronto. Vai lá. Primeira coisa, vim aqui em dados, validação de dados. E eu quero criar uma lista aqui para esse nome, ou seja, eu quero permitir uma lista. Aí eu tenho que colocar da onde que eu estou tirando esses dados, qual que é a minha fonte de dados dessa lista. Clico aqui para selecionar a fonte de dados, venho aqui e seleciono todos esses meus nomes, beleza? Pronto, selecionei, dou um OK, certo. Aqui agora já está para a minha lista de dados, para eu clicar e selecionar o nome que eu quiser. Agora, bora utilizar aqui a PROC-V para nos fornecer o nome do time que a gente deseja. Então, bora lá. Bora para a função. PROC-V, dou um tab, foi para ela, beleza. Primeira coisa, primeiro parâmetro. Qual que é o valor procurado? Ou seja, qual que é o valor que eu vou procurar em tal matriz e eu quero achar tal informação? É esse aqui, o nome da pessoa. Então, seleciono F6. Dou um ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela que eu vou estar procurando? Pessoal, nessa parte eu tenho que selecionar o que eu tenho que englobar nessa matriz. Eu tenho que englobar a coluna que tem os meus nomes, ou seja, que são as minhas referências para procurar alguma coisa, e eu tenho que colocar o número do e eu tenho que englobar também a coluna que eu quero que forneça informação, ou seja, de time. Então, qual que é o mínimo aqui para eu selecionar? Eu tenho que selecionar no mínimo toda essa coluna. Claro que poderia ser até aqui, só que não tem necessidade. Então, pode deixar que também não vai mudar nada. Mas enfim, eu selecionei a minha matriz tabela. Agora eu vou para o número do índice da coluna, ou seja, qual que é a coluna que eu quero exibir informação? É aquele time. E time está em que coluna? Na terceira coluna. Então, coloco 3. Não, Ah, tá. Ou questão de correspondência exata ou verdadeira. Eu quero uma correspondência exata. Então, bora deixar falso. Dou um tab, falso. Fechei. Meu PROC-V está aqui. Aqui de Maria. Cadê Maria? Está aqui. Maria, no caso, ele está puxando do nome, está aqui. E ele está achando na tabela qual que é qual que é a linha dessa que está essa Maria. Aí eu informei qual que é a coluna. Se eu simplesmente colocasse que eu queria a quarta coluna, ela ia fornecer aqui a idade dela. Mas eu coloquei time, então forneceu o time dela, beleza? Aí aqui eu tenho a minha lista suspensa. Se eu alterar aqui, vai alterar o nome da Clara. Cadê Clara? Clara tá aqui, Palmeiras. E por aí vai. Isso aqui, tudo de boa? Alguma dúvida até agora? De como que a gente utiliza o PROC-V e para que a gente utiliza? Se ninguém tiver dúvida, eu continuo. Ninguém fala nada, eu entendo que é para continuar, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, é só falar, pessoal. Não precisa ficar com vergonha, não. Tá, agora o PROC-H. O PROC-H é o quê? Ele é o PROC-V, só que para horizontal, beleza? Aqui nessa PROC-V, a gente estava trabalhando com colunas. Por exemplo, a gente usava a primeira coluna para ser a referência. Aqui no PROC-H, a gente vai usar a primeira linha para ser a nossa referência. Vocês podem ver aqui que ela está basicamente transposta. Ó. Aqui eu tinha nome e as informações na coluna abaixo. Aqui eu tenho o nome e ele está na linha, ou seja, está seguindo a linha. Beleza? Então, basicamente, ela está transposta. Em vez de estar em coluna, ela está em linha.
E o PROC-V vai funcionar da mesma forma. Aqui eu vou procurar em cima, vou procurar na primeira linha, na linha superior, em vez de procurar na minha coluna mais à esquerda, beleza? Então, bora lá, vai ser a mesma ideia. Primeiro eu vou fazer aqui uma lista suspensa para ficar mais bonitinho. Validação de dados, vou selecionar minha lista. Minha fonte de dados vai ser o quê? Os times que eu posso colocar ali. Fechei. Ok. Agora eu vou selecionar um time qualquer aqui, só para deixar. Beleza. Agora bora lá. Como vai funcionar o PROC-H? Aqui. A gente pode até ver como que... Ó, pesquisa um valor na linha superior de uma tabela ou matriz. Ou seja, pesquisa na linha superior. Não é mais na coluna mais esquerda. Agora é na linha superior. Ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna e acho que é alguma coisa especificada. Mas enfim, eu vou trabalhar com essa linha superior, vou achar qual que é a minha posição nela, qual que é a minha coluna nela que eu desejo, nesse caso aqui seria, por exemplo, o Vasco, e a partir dela eu vou informar alguma informação daquela coluna. E eu também vou informar qual que é a linha que eu quero. E dessa forma que a gente encontra alguma informação utilizando a PROC-H, semelhante ao PROC-V. Então vai lá. Qual que é o valor que eu possuo, que eu tenho aqui em mãos, e eu quero encontrar ele na minha referência aqui na minha referência dessa tabela, na primeira linha. É esse aqui, no caso, o nome do time. Então, eu clico aqui, seleciono ela. Foi para o meu valor procurado, vou colocar ponto e vírgula. Eu vou selecionar qual que é a minha matriz tabela, ou seja, em qual matriz que tá esses meus valores que eu estou procurando e está ao menos a informação que eu quero. Qual que é a informação que eu quero? A informação que eu quero é a idade do torcedor. Então eu tenho que pegar desde essa primeira coluna, que é onde está a minha referência, a minha primeira linha de referência, e puxar até a idade, que é onde está a minha informação que eu desejo informar, no caso, que eu quero colocar aqui. Beleza, selecionei minha matriz, fechei, ponto e vírgula. Agora é o que? Agora é o número de índice da linha, ou seja, quando eu procurar aqui com esse valor procurado, o que que eu vou encontrar? Eu vou basicamente delimitar essa coluna. Eu vou falar para essa matriz, ó, eu quero informação nessa coluna 2. Aí eu tenho que fornecer, no caso, qual que é o índice da linha que eu desejo, porque isso aí não encontra igual o Vasco aqui, ele só encontrou a coluna. Agora a linha eu mesmo vou especificar. E eu vou especificar porque eu sei que nela está alguma coisa, por exemplo, o sexo da pessoa, o nome ou a idade. Nesse caso eu quero o quê? Eu quero a idade. Então eu coloco a linha 4, perfeito? Então ó, a gente está vendo aqui que está encontrando, está na coluna Vasco, e eu estou selecionando a linha 4, onde está a idade, na idade das pessoas, alguma coisa assim. Então, 4, beleza? E qual que é o tipo de correspondência que eu quero? Eu quero correspondência exata, porque se for aproximada pode dar alguns problemas nesse nosso caso. Então, selecionei a exata, pronto. Que no caso é falso. Dei um Enter, tá lá. Como aqui eu mandei ele procurar por VAS. Ele achou VAS, achou que é essa coluna. E eu falei qual que é a linha, que é a linha de idade. Ele encontrou aqui 18 pra gente. Se eu alterar aqui, vai dar Flamengo FC 23. Se for bot, vai ser 24. Beleza? Alguma dúvida até agora? Alguma coisa? Tá muito de boa? Eu tô falando muito Vicente. Oi, rápido. Oi. tá me ouvindo? Pode falar. Ah, tá. O Excel aceita modificação em qualquer parte? Como assim? Por exemplo, você já tem uma lista pronta ali. Eu posso modificar aquela parte do time ali. Eu posso modificar e vai dar certo do mesmo jeito. Como assim? Eu não entendi, É, eu não entendi sua pergunta. volta na planilha, por favor. Oi? Volta na planilha, por favor. Tá aqui. Aqui você fez uma lista com time. Isso. Eu Eu só... posso modificar os dados que a lista vai ser atualizada? Então, não é tão simples assim. Nesse caso, ó, bora ver como funciona essa lista que eu criei. Por exemplo, eu vou selecionar essa célula que eu estou aqui, ó. Aí eu quero colocar uma lista nela, eu quero colocar uma validação de dados. O que que é uma validação de dados? Como está escrito aqui, ó. Escolha em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido nessa célula. Ou seja, validação de dados eu basicamente falo, ó, eu quero que só isso seja escrito nessa célula. Só que isso pode ser feito de várias formas, igual a gente pode ver aqui, ó. Desculpa. O que que eu quero permitir? Se tiver normal, se tiver sem nada, é qualquer valor, mas eu não quero isso. Ó, eu posso falar que só vai ser decimal, só vai ser inteiro, só vai poder ser uma data, mas no nosso caso a gente só quer uma lista.
o que que é uma lista? É uma lista, ela vai conter alguns valores, certo? Então, se eu selecionar a lista, ele vai pedir qual que é a fonte de informação que eu quero. Ou seja, eu quero tudo isso aqui, eu quero que tudo isso aqui apareça, então ele vai aparecer tudo isso aqui nessa minha caixa. Se eu der um OK aqui, vir aqui nessa lista, vai estar aparecendo tudo isso aqui. Só que como você viu, eu selecionei um lugar fixo, certo? Tipo, aqui, ó. Esse aqui é uma coisa fixa. Se eu colocar mais valores aqui embaixo, não vai aparecer aqui, porque eu selecionei de forma fixa. Isso é uma lista suspensa normal. Uma lista suspensa, tipo, que simplesmente eu estou pegando os valores fixos. Por exemplo, aqui em nome, eu peguei uma lista fixa. Eu simplesmente selecionei todos esses nomes. Aqui no time, eu selecionei só isso aqui. Isso que é uma lista suspensa simples, basicamente. Aí tem o tchan do negócio, que é a lista dinâmica. A gente nessa aula vai resolver mais um exercício que vai ser de lista dinâmica, beleza? Aí você vai poder entender melhor como fazer, tipo, é basicamente como fazer. Então tem como fazer uma lista que ela vai atualizando cada vez que eu inserir um valor. Por exemplo, se aqui essa linha de time, se eu colocasse aqui, sei lá, não sei, aqui, Corinthians. Se eu colocasse aqui, ele ia atualizar e nessa minha lista ele ia aparecer Corinthians, entende? Então, mais para frente a gente vai fazer isso. A gente vai fazer uma lista dinâmica que ela se adapta a cada vez que você insere mais informação em tal lugar. Será que é isso que você estava com dúvida? Beleza, bora continuar. E depois no exercício você vai ver que a gente vai resolver o exercício desse jeito. Certo, aqui tá ok. Bora aqui para Corresp Índice agora. A gente deixou até fácil, né, pessoal? Deixou até as funções aqui que vocês iam usar. Mas beleza. Bom que vocês vejam, tipo, quando usar, em qual situação. Então, o que que pede aqui nesse exercício? Através da data, identificar qual foi o produto vendido e a quantidade vendida. Simples. Só que, igual, a gente pensa em tabela, pensa em visível uma informação, já vem a cabeça PROC-V, que é muito prática. Só que o que que a PROC-V utiliza? A PROC-V, ela pega como referência a primeira coluna. E nesse caso, eu não tô com a primeira coluna, eu não tô com essa coluna data, que é a minha coluna de referência, lá no lado esquerdo. Então não vai ter como eu fazer com o PROC-V, entendido? E imagina uma situação que eu não posso mover essa coluna data para cá. Não tem jeito, eu tenho que pegar dessa coluna que não está na primeira lá para servir de referência e com o que eu tenho dela, eu quero achar as outras informações. Então vai ser a mesma coisa. Por exemplo, eu forneço esses 5, deixa eu até copiar isso aqui. Eu forneço esses 5, dia 5 de 1 de 2017, aqui. E eu quero que aqui apareça a descrição, que é lira batom, e aqui 26.928. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, é para ser de forma bem simples, é para ser igual ao do vídeo, então vou entender que você já sabe um pouco, aí eu vou explicar só mais por cima. Então, primeiro para ver o que que faz cada uma dessas funções do Corresp Índice. Já que eu não tenho um PROC-V, eu vou ter que usar essas duas. A junção delas. Primeiro, índice. A índice, ela vai retornar, igual o que está aparecendo aqui, ela vai retornar um valor ou uma referência de célula na interseção de uma linha e coluna especificada. Em suma, o que que o índice vai fazer? Ele vai te retornar um valor, tipo um nome, por exemplo, sei lá, Vicente, João, dado um valor que você vai especificar, por exemplo, uma célula. Ah, vou especificar a linha e a coluna dessa célula e ele vai retornar o que está nela, entendido? É isso que a índice faz. Agora, o que que a Corresp faz? Ela vai retornar a posição relativa de um item em uma matriz, ou seja, ele retorna uma posição em uma matriz que corresponde a um valor específico em uma ordem específica. Ou seja, basicamente, o Corresp vai retornar um número referente ao nome que eu passar. Por exemplo, aqui eu vou passar João e ela vai me falar, João está na posição 4 dessa tabela, beleza? Então você viu que cada um, tipo, uma é meio que o inverso da outra. Agora bora juntar essas duas e ver o que que dá. Tipo, basicamente vai conseguir encontrar aqui a descrição com base em data, mas beleza. Bom, falei o que que a Corresp e o índice faz. E agora eu vou falar como juntar os dois. Então, beleza. No final das contas, aqui nesse lugar, aqui em descrição, o que que a gente quer no final? A gente quer uma informação, no caso, algum nome. Então, qual que é a função que no final das contas fornece um nome? É o índice. Então, bora começar por ela. E lembrando que tem que usar o acento, porque o Excel entende isso. Ele, tipo, diferencia acento de nome. Então, de índice, cliquei em Tab, selecionou. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar nossa matriz. Qual que é a matriz que a gente vai estar trabalhando? Toda essa aqui. Seleciono ela, dou um Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono ela toda, beleza? Agora eu vou falar qual que é o número da minha linha.
eu sei qual que é o número da minha linha que eu quero informar? Isso aí é uma coisa que eu não sei. Isso eu vou ter que extrair aqui da minha data, desse meu valor da data. Então, como que eu vou fazer isso? Nesse momento que eu vou utilizar o CORRESP. Por quê? Eu vou fornecer o nome, o valor da data, ou seja, um nome realmente, e o CORRESP ele vai me fornecer qual que é a posição que essa data está em determinado intervalo que eu especificar, beleza? Então, eu uso aqui o CORRESP, dou um tab e está lá. Qual que é o valor procurado? Qual que é o valor que eu vou usar para procurar dentro de uma matriz e que eu quero que retorne a sua posição? É esse valor que está aqui em data, esse G4. Só que como não dá para clicar, eu seleciono aqui embaixo, vou para cima e está no G4. Agora eu dou um ponto e vírgula. Eu vou falar qual que é a matriz procurada. Eu estou procurando pela data, então eu não preciso selecionar isso aqui tudo. Eu posso simplesmente selecionar a coluna da data. Clico ali, dou um Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei tudo. Retornando aqui. Agora eu dou um ponto e vírgula. E eu quero correspondência exata. Deixa eu colocar um zero. E pronto, fechei meu CORRESP. Aqui agora eu já falei, esse CORRESP, com essa função, eu já falei qual que é a linha de toda essa minha matriz que eu selecionei aqui, ó, essa matriz aqui do meu índice. Qual que é a linha dessa matriz que eu quero algum dado, beleza? Eu já achei a linha. Agora eu tenho que especificar qual que é a coluna dela. A coluna dela, como eu disse aqui, é a de descrição. Descrição está em que coluna? Ela está na 2, ó, como a gente pode ver aqui. Essa matriz tem 4 colunas, então eu quero que está na coluna 2. Então, coloco 2, fechou. Que é o número da coluna. Opa. Fechei a minha função índice, dou um Enter e está lá. Com essa minha data que está aqui, cadê? Dia 5/1, tá lá, Lira Batum. Fechou? Se eu pegar aqui do 12/1 de 2007, que é o Som Brasil, vai dar na mesma coisa. Ele vê que a data está naquela linha e, através do CORRESP e do índice, fornece aqui para a gente essa informação. E agora, como que eu faço para a quantidade vendida? É muito complexo? Não. Eu simplesmente vou mudar esse meu número aqui. Como a gente não é bobo e no Excel a gente quer só otimizar as coisas, a gente vai copiar essa fórmula e só alterar ela aqui para fazer o que a gente quer. Nessa aqui eu estava pegando da coluna descrição, ou seja, da segunda coluna. E agora eu quero pegar da quantidade medida, que é a quarta coluna. E onde que a gente especifica isso? Nesse último valor aqui da nossa função índice. Então, dei ponto vírgula, tá aqui, o número de coluna. Quando ele está em negrito, assim, é porque eu estou informando o valor dessa variável. Então, estava 2, estava selecionando aqui descrição, e agora eu vou selecionar a quantidade medida. Coloco 4 e pronto, está lá. 12 aqui do 1, está aqui, 43.847. E acabamos. Conseguimos extrair dados de uma tabela sem que a coluna de referência, que é por onde a coluna de referência é por onde que eu quero procurar, que é a nossa data, sem que ela esteja aqui a mais à esquerda, que no caso seria geralmente é utilizado, por exemplo, para ID, né? Eu tenho um código e através do código que eu vou achar, mas nesse caso não tinha, então não tinha como eu usar o próprio IV. Aí, através do CORRESP e do índice, a gente pode conseguir o que a gente queria, beleza? Tem que perguntar, alguma dúvida até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, também fala aí, pessoal, porque eu costumo falar muito rápido, então se alguém não estiver entendendo, só falar, beleza? Se ninguém fala nada também, vou continuar, certo? Beleza. CORRESP e índice, agora bora para separação de colunas. Tá. Aqui é outro exercício interessante. Você está passando um caminhão aqui. É outro exercício interessante, porque às vezes, por exemplo, igual eu dei um exemplo lá, às vezes você tem o cara passa o nome e o sobrenome dele junto. Só que você quer usar separado. Você quer usar o nome dele para uma coisa e o sobrenome para outra. Então eu quero separar isso. E é para isso que a gente vai utilizar nesse exercício. E além disso, a gente ainda vai fazer uma substituição. Tá? Então o que pede aqui? Separe a coluna código e especificação em duas colunas. Isso aqui, código e especificação, eu quero duas colunas. Em uma chamada código, que é esse inicial, PP no caso, e outra chamada especificação, que é o que está depois do if, beleza? Em seguida, crie uma nova coluna, chamada código modificado, a qual conterá todos os códigos, contudo, com a letra P substituída pela sequência de letras TY, beleza? Bora começar aqui pela separação de colunas e depois a gente vai para substituição. Então, bora lá.
Eu quero separar esses dados aqui. A gente pode ver que tem um padrão aqui, ó. Tem duas letras, ou aqui no caso três, e tem um hífen que separa as letras do número. Então, as letras a gente considera que é o código, e aí tem o hífen, e aí o resto a gente considera que é a especificação. Então, eu quero separar, eu quero deixar só uma coluna com especificação e só uma coluna com esses nomes, com esse código. Eu vou fazer isso à mão? De jeito nenhum. No Excel dá para a gente fazer tudo aqui usando funções e tal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa função texto para colunas, que eu já apresentei ela também. Então, a primeira coisa, já pensando no que eu vou fazer depois, é criar uma nova coluna. Por quê? Porque essa função, ela cria duas colunas. Se eu tenho uma coluna de dados e eu quero criar duas colunas, ou seja, uma vai ter só esse PP e a outra vai ter os números. Então, eu já tenho que pensar, não, eu tenho que criar duas colunas. Então, bora lá. Eu já criei aqui uma segunda coluna para que os dados dessa que vai vir nova, que são duas colunas, não entrem em cima disso aqui, não subscreva isso. Beleza, agora copio, seleciono todos os meus dados que eu quero passar de texto para coluna, eu quero separar no caso. Vou vir aqui na função em página inicial, dados, texto para colunas, clico aqui. Beleza, vai abrir essa tela para a gente. Aí tem a primeira opção, é largura fixa ou delimitada. Como a gente pode ver aqui, a gente não tem uma largura fixa, porque tem um código aqui que ele tem 3 e os outros tem 2. Então não dá para ser por largura fixa, então vai ter que ser por delimitado, ou seja, alguma coisa que está delimitando eles. Avançar. Aqui a gente vai escolher qual que é o delimitador. Sempre vem marcado primeiro esse tabulação, mas nem lembro o que é esse tabulação direito. Na verdade nem lembro mesmo. Mas enfim, vou desmarcar ele. E o que está separando as nossas aqui? Bora analisar um pouco os nossos dados. Tipo, de forma bem simples dá pra gente ver, que é esse hífen que está separando. Como ele não tem aqui, aqui só tem espaço, vírgula e ponto, vírgula, eu vou selecionar outro e vou digitar aqui meu hífen, ó. Pronto. Olha aqui embaixo. Aqui embaixo já mostrou como que está, tipo, a previsão de como que vai estar esses dados, certo? Então, coloquei meu hífen, coloquei outro, coloquei hífen, já vi aqui que vai dar certo. Ó, ele realmente está separando os meus dados. Se eu puxar para baixo, eu posso ver que está certo com os outros também. Dou um avançar. Aqui é uma etapa, simplesmente se você quiser já especificar qual que é o tipo de dado, por exemplo, estou selecionado essa primeira. Aqui eu quero falar que é geral, não, aqui eu vou falar que é texto, e nessa minha eu vou falar que é geral. Tipo, é uma coisa simples. Aí escolhi qual que é os dados da minha coluna. E agora eu vou falar do meu destino. Ele automaticamente já vem selecionado essa primeira coluna aqui. Ou seja, se eu tiver selecionado essa coluna, significa que eu vou puxar e criar uma coluna, e criar duas colunas a partir dela. Ou seja, eu vou puxar, criar uma coluna até aqui e uma segunda ocupando todo esse espaço. Se eu selecionar só esse lugar, é a mesma coisa que eu selecionar isso aqui tudo, certo? Porque se selecionar a primeira célula lá em cima, ele já entende que ele vai puxar e cobrir tudo que está à frente dele, certo? Selecionei aqui o espaço, ele já vai vir selecionado, mas selecionei aqui só para mostrar e vou clicar em concluir. Parece que eu errei. Vou deixar só o primeiro aqui mesmo. Mas eu sei que tem como selecionar tudo, só não estou sabendo agora. Enfim, dou um concluir, está selecionada essa primeira aqui, dou um concluir. Já existem dados aqui, desejo substituí-los, por quê? Porque tem os dados aqui que ele sabe, não é da função, o que vai vir de novo não está aqui, então ele sabe que tem dados ali. Aí ele fala, deseja substituir? Sim. Aí eu dou um OK. Pronto. Separou aqui pra gente. Beleza? Dá pra ver que separou tudo. Esse aqui vai ser meu código. Aí eu vou escrever ele na outra coluna. Especificação. Código. Especificação, beleza. Fiz a primeira parte aqui, que era separar entre código e especificação. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar uma nova coluna. E ela vai se chamar código modificado. Eu vou criar essa coluna bem aqui. Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui, tipo, dar uma agilizada, é selecionar agora a primeira aqui. E eu vou clicar em inserir. O que vai acontecer? Vai puxar uma coluna que já tem mais ou menos a formatação dessa que está aqui. Ó, cliquei, ela puxou. Isso aqui ele já entende que é tipo como se fosse uma tabela. Se esses dados tivessem realmente como uma tabela, ele já ia puxar, já ia deixar tudo perfeito. Mas como você fez uma linha próxima dela, ela puxa pelo menos a formatação. Só como a gente pode ver, não veio as bordas, eu vou colocar aqui todas as bordas. Prontinho. Vou inserir aqui código modificado, que é o nome dela. Vou colocar tudo para o meio. Fechou. Agora eu vou fazer o que está pedindo aqui. O que está pedindo? Ela está falando que ela vai conter todos os códigos que estão aqui
Só que toda vez que tiver uma letra P, ou seja, toda letra P, eu quero que seja substituída pela sequência de letra TY. Beleza. Bora usar aquelas funções de texto que eu apresentei na aula. Lá eu falei de continuum, eu não falei de extrair algum texto, de mudar e de substituir de uma outra lá. Mas enfim, mudar aqui serve pra gente? Não serve, pessoal. Porque mudar ele está falando de um lugar específico. Tipo, posição 3 eu quero que mude para isso. Não é isso que a gente quer agora. O que a gente quer agora é uma letra específica, por exemplo, o P, nesse caso, eu quero que ele seja substituído por outra coisa. Então, eu não estou falando de um local específico, estou falando, se você encontrar essa letra dentro desse texto, eu quero que você substitua. Então, a gente vai usar a função substituir, beleza? Dou um igual aqui, substituir. Tá aqui, ó, substituir um texto antigo por outro novo em uma cadeia de texto. Então, bem simples. Dou um tab. A primeira especificação, qual que é? Texto. O que é isso aqui? Isso aqui é o texto que eu quero, que eu estou trabalhando, ou seja, a célula que eu estou trabalhando. Então, da onde que eu estou puxando um texto? Daqui, ó, desse meu PP, na minha B3, no caso. Dou um ponto e vírgula. Qual que é o texto antigo? Ou seja, qual que é o texto naquela célula? Imagina, naquela célula, qual que é a letra, qual que é o texto que eu quero substituir? É a letra P. Então, eu simplesmente coloco em 2 pontos, P, e pronto. Qual que é o texto novo? Ou seja, o que eu quero colocar em vez de ser Pzão, de P maiúsculo? Eu quero colocar TY. Opa, TY, beleza? E agora, esse negócio de número de ocorrência, o que é isso? Bora pensar. Se eu tenho 2P lá, eu vou colocar 2 aqui porque vai substituir os dois. Não é bem assim. Esse eu falei errado, número da ocorrência, ou seja, qual que é a vez que esse meu P, esse meu texto antigo, vai ser, tipo, qual que é a vez que ele ocorre, qual que é o número da sua ocorrência em que eu quero que substitua. Isso que é essa especificação. Eu vou colocar 2 aqui só para ver o que vai acontecer. Tipo, você vai pensar, vai substituir os dois. Não, não vai substituir os dois. Vai substituir só o último, que é o segundo. Ó, coloquei, substituiu só o último. Por quê? Porque eu falei para mudar só o segundo número de ocorrência. Qual que é o segundo número de ocorrência? O segundo P que acontece aqui, beleza? Então, se eu colocasse 1, ia mudar só o primeiro. Só que o que eu quero é mudar todos. Então, eu simplesmente apago, eu não coloco nada nesse número da ocorrência. Então, ele vai mudar para todos os valores, todos os P's que ele encontrar nessa célula que eu estou falando, beleza? Dei um Enter, tá lá. Ele substituiu todos os P's que encontrou nessa célula. Agora, como a gente não bloqueou aqui, como a gente não bloqueou esse B3 que está puxando aqui, a gente pode simplesmente puxar isso aqui para todo mundo e voilá, está feito. Eu simplesmente puxei essa fórmula e selecionei para todo mundo. Se eu quisesse também simplesmente dar 2 cliques, também é para todos os valores aqui dessa tabela. Certo? E a gente pode ver aqui, ó, todo lugar que tinha P foi substituído, todos os P's, nesse caso foi os 13, foi substituído por TY. Beleza? É isso. Alguém com alguma dúvida? De novo, se eu estiver indo muito rápido, é só falar aí, pessoal. Alguma coisa, quiser que eu volte em um ponto, alguma coisa. Se não tiver dúvida também, eu continuo. Então, beleza. Deixa eu só colocar o notebook para carregar aqui. Pronto. Bora lá. Bora aqui para o nosso último exercício. Eu espero que a Bianca... Será que a Bianca está aqui? A Bianca está aqui ainda. Beleza. Bianca, não sei se você está aí, mas esse aqui é o exercício que a gente vai falar de lista dinâmica. Ou seja, é uma lista que ela vai atualizando. Ela não é uma lista... O nome já diz, lista dinâmica e lista estática. Aquela mais simples que eu fiz nos outros exercícios é uma lista estática, ou seja, os valores que estão lá, vai ficar lá. Tipo, eu vou ter que ir lá e mudar esse negócio para que ele se altere. Eu tenho que ir lá no validação de dados para alterar. Nesse caso aqui, no jeito que a gente vai fazer, utilizando o deslock, toda vez que eu inserir um nome aqui embaixo, por exemplo, sei lá, Vicente, ele vai aparecer na minha lista, lá onde eu vou estar pedindo. Mas não é tão simples. Não é difícil também não, mas também não é tão simples igual a outra, que é só selecionar. Então, bora. Primeiro eu vou apagar um pouco, senão tem muito nome para contar. Apagar aqui, pronto. Bora lá. Primeiro, o que é uma lista suspensa? Bora ler o nome aqui, eu estou muito empolgado. Bora ler primeiro o que pede. Na coluna de nome, aqui, ou seja, nesses valores aqui, cria uma validação de dados que permita a inserção de apenas nomes especificados na coluna nomes cadastrados. Beleza, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Tipo, tem os 4 nomes aqui,
Eu seleciono aqui, faço uma validação de dados, seleciono esses dados aqui, ok. Até aí, beleza. Só que, ó, bora continuar. A validação de dados deve ser feita através de uma lista dinâmica, de forma que quando inserir o nome na coluna, nomes cadastrados, apareça a opção desse nome na lista dinâmica do nome coluna. Na coluna nome, desculpa. Ou seja, eu quero fazer uma lista dinâmica, conforme eu vou escrevendo aqui, Vicente, João, Maria, que coloquei isso aqui tudo, vai aparecer aqui. Por exemplo, se fosse uma lista de dados normal, uma validação de dados normal, eu ia colocar a lista, estou selecionado lá. Ia selecionar a fonte, aqui, ó. Eu selecionei uma fonte fixa, igual eu fiz em todas as outras vezes. Eu selecionei uma fonte estática. Dei um OK e pronto. Se eu vier aqui, ó, tem todos esses nomes aparecendo. Só que se eu digitar mais algum nome aqui, sei lá, Marcos, não vai aparecer. Porque eu selecionei uma fonte, como eu disse, eu só selecionei esse aqui, ó. Esse aqui está fixo. Então, se eu colocar mais nomes aqui embaixo, não vai mudar nada, ele não vai selecionar. Então, para isso, a gente tem que dar uma alterada aqui, a gente tem que brincar um pouco com formas. Então, bora lá. A fórmula que a gente vai utilizar, fundamental, é o desloc. Ele também foi apresentado na sala, mas bora relembrar o que ele faz. Vou colocar aqui o nome dele. Opa, desloc, tá aqui. Bora ver o que ela faz. Retorna uma referência a um intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada. Eu nunca entendo nada que fala nessa função aqui, esse nomezinho que ele dá, mas bora para a prática que eu explico para vocês. Então, o que o desloc vai fazer? Eu vou dar uma referência, ou seja, um ponto de partida para essa função. Por exemplo, o ponto de partida que eu vou dar para mais simples aqui, A1. Dei o ponto de partida A1, beleza. Vou começar por lá. É a partir dela que eu vou começar a brincar, ir para um lado e para o outro. Tá bom, então eu coloquei minha referência do ponto e vírgula. O segundo parâmetro é linhas, ou seja, quantas linhas que eu quero ir para baixo. Mas não é tipo, eu quero a quarta linha. Não, é quantas linhas eu vou pular para baixo. Por exemplo, se eu quero ir aqui para a linha 7, que está aqui, eu quero chegar aqui nesse Corinthians. Se eu quero ir para a linha 7, eu não vou colocar 7 linhas, não. Vou colocar 6, porque é quantas vezes eu quero pular, eu quero ir uma linha para baixo. Então, se eu quero ir para a linha 7, tem que ser, estou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 vezes para baixo, tenho que descer 6 células, beleza? Então, eu coloco 6 aqui. Então, a gente já está bem aqui, ó. A gente começou aqui. É isso que o desloc faz, ele desloca a sua posição referente ao local que você estava. Tipo, eu quero selecionar esse Corinthians, ó, só através do desloc. Então, eu comecei aqui no A1, estou descendo e já estou aqui no A7, porque eu fiz 6 linhas para baixo. E outra coisa, se eu colocar positivo, eu estou descendo. Se eu colocar negativo, eu estou subindo. Em colunas, se eu colocar positivo, eu vou para a direita. Se eu colocar negativo, eu vou para a esquerda, beleza? Então, agora eu quero deslocar para cá. Corinthians está aqui, ó, basicamente coluna 4. É 4 que eu vou colocar aqui na colunas? Não é 4. Opa, apareceu alguém aqui. Calma aí. Tá. Beleza. Minha coluna. Então, como que eu vou selecionar? Eu não estou selecionando a coluna, estou falando quantas vezes eu vou me deslocar na coluna. Então, se eu colocar um valor positivo, eu vou para a direita. Então, lembrando que a gente está aqui no A7, como que eu faço para chegar aqui no Corinthians? Eu vou ter que ir 3 para a direita, ou seja, 1, 2, 3. Então, eu coloco 3 aqui na minha coluna. Esse altura e largura a gente vai falar daqui a pouco quando for fazer a lista dinâmica. Mas a ideia geral do desloc já dá para entender aqui. Ó. Fechei a minha função, dei um Enter e está lá. Viu o que aconteceu? Através de uma célula, de um local, eu consegui chegar em outro lugar. Isso que o desloc faz, ele transporta você de uma célula para outra. Basicamente isso, utilizando referências. Utilizando tipo, mais para baixo, mais para a direita e por aí vai. Só vou comentar sobre essas especificações de altura e largura. É basicamente, agora eu cheguei aqui em Corinthians. Essa função ela não simplesmente desloca sua posição. Você pode fazer seleção com ela. Você pode achar um intervalo. Igual, o que ele forneceu para ele? Ele forneceu basicamente só uma célula, beleza? Ele só forneceu Corinthians, correto? Agora, esse altura, se eu colocasse aqui na altura, tipo, esse ponto e vírgula, e se ele colocasse aqui, por exemplo, 2, 5, o que ia acontecer? Ele ia selecionar ele ia fazer tipo um grupinho desse Corinthians e 5 células aqui para baixo dele. Então, se eu colocar 3, que é mais fácil. Se eu colocasse 3, ele vai selecionar todo esse grupinho aqui, ó. A partir dessa célula Corinthians, aí eu coloco a altura. Ele vai selecionar um grupo para baixo, ou seja, vai selecionar Corinthians e mais 2. Então, esses 2 aqui entrariam. Como que eu faria, por exemplo, para selecionar todos esses times aqui, ó? Se eu tenho 5 times.
eu ia colocar menos 5. Por quê? Eu estou aqui em Corinthians e ele ia selecionar menos 5 aqui, ou seja, ia para cima. Então, ele ia fazer um grupo de 5 aqui, dessas 5 células, certo? Se eu colocar aqui, ela não vai entender. Por quê? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é só uma célula e eu puxei 5 valores. Então, não tem como apresentar aqui, entendido? Só que tem como a gente apresentar isso numa lista dinâmica, numa lista de dados. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai digitar a fórmula aqui desse desloque, vai fazer aqui para os nossos dados, a gente vai copiar e colocar lá na nossa validação de dados. Então, bora lá. Estou aqui no meu desloque, agora eu vou realmente fazer o exercício que ele está pedindo. Primeira coisa, bora colocar nossa referência. Qual que é o valor mais óbvio aqui para a gente usar como referência? Esse H2, por quê? Ele é o cabeçalho ele é o cabeçalho da nossa coluna que vai ter os nomes que a gente deseja, os nomes cadastrados. Então, seleciona isso aqui como referência, a partir dele que eu vou selecionar as outras coisas. Por exemplo, linha. Qual que é o primeiro lugar que eu vou? Se eu vier um para baixo, eu já estou aqui em Lucas, que é um dos nomes selecionados, entendido? Por isso que eu utilizei aqui o nomes cadastrados como referência. Ele é o local mais fácil que eu tenho para para selecionar os dados que eu desejo. Então, beleza. Linhas agora, eu já selecionei a referência, agora bora para linhas. Quantas linhas eu quero deslocar? Se eu não deslocar linha nenhuma, não vai ter como. Eu vou estar aqui só em nomes cadastrados. Então, eu tenho que deslocar pelo menos uma linha. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai deslocar uma linha só. Se eu deslocar uma linha, para onde que eu vou estar indo? Eu vou aqui para Lucas. Então, já estou em Lucas, ou seja, eu comecei aqui, falei para ele, ó, 1. Então, é uma linha para baixo. Foi uma linha para baixo. Então, o desloque está selecionando agora Lucas. Beleza? Colunas. Quantas colunas que eu quero ir para a direita e para a esquerda? Eu quero ir para alguma? Eu quero mudar de coluna? Não. Então, eu simplesmente dou um ponto vírgula de novo e ele pula aquela variável ali. Fechou? Agora, a altura. A altura que entra outro tchan do negócio. Como que eu vou fazer para achar a altura? Como que eu vou fazer para saber quanto que é o grupo aqui, quantos grupos, quantas células eu quero selecionar, sendo que cada vez vai aumentar o número de células? A gente vai ter que usar uma função. Por quê? A altura, ela vai falar, ela vai basicamente montar um grupo, selecionar um grupo que vai aparecer na minha lista dinâmica. Então, eu posso falar aqui que seria 4, por exemplo. Ah, eu quero 4. Se eu colocasse 4, ia selecionar Lucas, Pedro, Ana e Cláudia. Perfeito. Só que é isso que a gente quer. O que seria isso aqui? Não seria uma coisa fixa? A gente não quer essa coisa fixa. A gente quer uma coisa que ela vá se alterando conforme eu vou inserindo mais nomes. Se eu colocasse 4 aqui, ó, beleza. Ia aparecer os 4 nomes, porque ó, eu estou aqui em H2, eu falei para ir uma para baixo, ele está em Lucas. Se eu estou em Lucas e falei para selecionar um grupo de 4, ou seja, altura 4, eu vou selecionar um grupo de 4 a partir da célula que eu estou. Ou seja, eu estou em Lucas, eu vou pular 3 casas para baixo, porque assim eu vou ficar com 4, porque conto o Lucas também. Aí eu teria esse grupo, só que não é isso que eu quero, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente faz, gente, para achar quantos nomes que eu vou ter, quantos valores eu vou ter nessa coluna? A gente vai usar uma função que já foi apresentada anteriormente, que se chama conte valores. Conte valores. O que essa função faz? Ela simplesmente vai contar quantos valores, quantas células possuem valores em um intervalo que eu especificar. Por exemplo, eu vou especificar essa coluna, vou especificar H. Aí ela aparece aqui, ó, HH. Desculpa. Eu selecionei, ó, cliquei aqui, apareceu H2.H. O que é isso? Eu selecionei esse intervalo todo. Então, isso aqui é um intervalo. Essa função, ela vai me retornar quantas células nesse intervalo, possuem valor. O que seria o valor? Qualquer coisa. Qualquer valor. Por exemplo, tem uma que é continúmero. Continúmero. É para contar se tiver números na célula. E nesse caso, vai selecionar se tiver qualquer coisa. Claro que formatação não vai selecionar, mas se tiver, sei lá, 5, se tiver um nome, se tiver letra A lá, ele vai falar, ó, contei esse valor. Então, pensa comigo, o que essa função, nesse nosso momento aqui, está retornando para a gente? Ele está retornando para a gente 5. Por quê? Eu estou fazendo conte valor, ou seja, estou contando quantos valores tem no meu espaço especificado. Qual que é meu espaço especificado? Essa coluna H toda. Quantos valores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Aqui para baixo tem mais coisa? Não tem. Tipo, para baixo que não tem nada. Então esse negócio aqui está retornando para a gente conte valores. Está retornando 5 valores. Fechou? Agora, bora pensar de novo na nossa lista. Eu estou aqui. Bora pensar onde que o desloque já está. Começou em H2, foi uma linha para baixo, ele está aqui em Lucas.
E agora eu estou falando para ele selecionar 5, fazer um grupo de 5 para baixo, no caso, a partir de Lucas. É isso que eu quero. Eu quero selecionar 5 para baixo. Ah, quero a partir de Lucas selecionar 5 para baixo? Não, eu não quero esse. Eu quero selecionar só 4. Então o que eu tenho que fazer? Eu já fiz aqui o meu conte de valores, que vai retornar quantos nomes eu tenho mais um nome por causa do cabeçalho. E eu quero só o valor, quantos nomes. Então o que eu faço? Tenho o meu conte, faço menos 1. Acabou. Fiz o meu conte menos 1, o que isso aqui vai retornar para a gente? 5 menos 1. Beleza? Se eu tivesse mais dois nomes aqui, o que ia retornar? Ia retornar 7 dos nomes, no caso, que no caso ia dar... Se eu tivesse mais dois nomes, ia ser 6 nomes. Quanto que o nosso conte ia retornar? Ia retornar 7. Só que não é 7 que eu quero é 6. Então eu faço para isso que serve esse menos 1. Beleza? Dou um ponto e vírgula. Qual que é a largura da minha seleção? Não tem largura, eu não quero selecionar uma... Eu não quero selecionar nada para o lado, então eu deixo sim. Até tirei, pronto. E agora fechei minha função. Tudo ótimo, fechei perfeito. Eu vou copiar aqui só para vocês verem como que vai ser. Então, ó, eu copio a minha função. Depois a gente vai alterar uma coisa, tá? Isso que eu estou fazendo só para mostrar para vocês o que vai ser um erro ainda que falta aqui. Copiei ela. E, Vicente, para que você escreveu essa função desse tamanho e não fez nada com ela? Alterou coisa. Pronto, tá aqui. Certo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em validação de dados. Opa, tenho que selecionar todos os lugares onde eu quero. Aqui está com o negócio. Deixa eu limpar primeiro. Validação de dados. Opa, limpar dados. Ok. Tá sem nada aqui agora. Seleciono onde eu quero colocar a minha lista. Venho aqui em dados, validação de dados. Ok. O que eu quero? Eu quero uma lista. Tá aqui, lista. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso inserir, em vez de selecionar tipo, um lugar fixo, por exemplo, isso aqui, eu não preciso fazer só isso. Eu posso colocar uma fórmula aqui dentro, ó. Tá vendo que tem esse igual? Ou seja, eu posso colocar uma fórmula aqui, ó. Lembra aquela que eu tinha dado Ctrl C ali, que eu tinha escrevido? Eu colei aqui, ó. O jeito que tá nosso desloque lá, eu colei aqui. Vou dar um OK. Pronto. Tá feito aqui, ó. Todos os nomes tem aqui para selecionar. Aí, ó, a primeira, a gente tá vendo aqui que tá certinho, ó. Se eu inserir o nome aqui, Vicente, vai acontecer o que apareceu aqui. Então, aparentemente, tudo certo, né? Estou inserindo o nome aqui. Minha lista agora não está estática, está dinâmica. Se eu escrever Maria aqui, vai aparecer aqui. Fechou, perfeito. Não, tem um detalhe que ainda falta. Se eu clicar nessa de baixo, olha o que acontece. Está contando a partir de Pedro, Ana, Cláudia, Vicente, Maria. Está com vazio aqui, ó. Por que isso aconteceu? Bora ver no último aqui, ó. Olha como que tá. É porque a gente não bloqueou a nossa célula. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Olha o que está acontecendo. A gente colocou H2 sem estar bloqueado, ou seja, a minha célula de referência, que era nomes cadastrados, ela só ficou certa para a primeira. Como eu selecionei todas essas células aqui e coloquei minha validação de dados, para cada um a fórmula foi se alterando. Lembra daquele negócio de, eu selecionei, estou fazendo aqui um não sei o que, aí eu seleciono uma célula. Só isso, dou um enter. Quando eu puxar, ele vai ler, ele vai acompanhar, certo? Ele vai, ó, de F5, aí depois, não, de E5, aí E6, E7, por aí vai, certo? Na validação de dados é a mesma coisa. Quando eu fiz para essa aqui, ela não entendeu mais H2 como célula de referência. Ela entendeu H6, provavelmente. Deixa eu até ver aqui, ó. Validação de dados. Olha aqui, ó, tá H6. Lembra que era H2? Então, aqui, ó, tá até o espaço selecionado. A gente tem que bloquear até essa célula, entendido? Então, bora apagar aqui e bora colocar ela certa. Deixa eu apagar, limpar tudo, ok. Bora colocar ela certa agora. Deixa eu colocar aqui. Tá lá. Então, o que tem que ser feito? Basicamente, bloquear essa célula. Dou um F4 aqui, pronto, bloqueei a minha célula. Agora eu vou copiar de novo. Pode fechar. Seleciono de novo o lugar onde eu quero colocar onde eu quero que especifique a minha validação de dados. Vou em validação de dados, lista, dou um Ctrl V. Agora está bloqueado, então não vai se alterar para essas de baixo aqui, vai ficar tudo igual. No caso, vai tudo puxar de nomes cadastrados como referência. Dou um OK e está lá. Bora ver agora se deu certo. Aqui está certo e prontinho. A gente fez a nossa lista de nomes. Se eu apagar esse nome aqui, por exemplo, esse aqui, tá só Lucas e Pedro. Se tá só Lucas e Pedro, vai aparecer só Lucas e Pedro.
Beleza? Então aqui a gente pode. Eu não sei se. A Bianca até falou aquela hora, né? Eu não sei se essa aqui que era a dúvida dela. Mas é assim que se faz uma lista dinâmica, utilizando o desloque no caso. Se eu inserir outros nomes aqui, Bianca, por exemplo, aí vai aparecer aqui, na mesma hora já aparece ali. Entendido? E é assim que funciona. Então esse que era o exercício. Pedir, criar uma lista dinâmica de dados, que cada vez que eu inserir um Paulo aqui, por exemplo, Maria, Yasmin, quando eu inserir algum nome aqui, ele vai aparecer aqui na minha lista de dados para eu poder selecionar. Fechou? E é isso, pessoal.